A paz do Senhor Jesus, pois Ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, verso 25, a parte B. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração. Com muita alegria, vamos juntos adorar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus nesta noite feliz, nesta noite abençoada por Deus. Eu tenho certeza que o programa Deus Fala ao Coração tem sido de bênçãos para você, querido irmão, querida irmã. Então, aproveite agora mesmo e compartilhe esta programação com alguém que você conhece, com um amigo, com um familiar, e diga para ela que Deus tem uma palavra para a sua vida neste momento. Nós estamos através da Rede Brasil aqui no Grande Recife, canal 14, mas também através das repetidoras de TV que estão espalhadas no estado de Pernambuco e também pelas nossas plataformas digitais no YouTube, Rede Brasil Oficial, como também IEADPE Oficial. Então, você pode compartilhar agora mesmo o link da nossa programação para alguém e dizer para ela que Deus tem uma palavra para a sua vida. Nossa saudação também aos nossos queridos irmãos rádio ouvintes que estão nos acompanhando agora através das rádios, 21 rádios, que estão levando até você a programação da Rede Brasil diretamente aqui do Grande Recife. É noite de bênçãos e de festa, é noite de gratidão, de adoração a Deus. Esse Deus é bom e tem feito grandes coisas por nós. Nós somos uma só família, a família de Deus, e ela é muito grande, ela está espalhada em todas as partes do mundo, e aqui no estado de Pernambuco, estamos juntos, unidos pelos laços do Calvário, sob a liderança do pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que é o pastor desta igreja, a quem também enviamos a nossa saudação, o nosso abraço e a nossa gratidão, querido pastor, pela escala honrosa, de mais uma vez estar aqui no programa Deus Fala ao Coração. Glória a Deus. Queridos, meu coração já está aberto. Como está o seu coração? Você já abriu o seu coração para receber uma mensagem de Deus nesse momento? Porque agora Deus vai falar com você através da palavra. Eu tenho certeza que durante a programação Deus vai falar de várias maneiras. Nós temos aqui o testemunho no quadro, Deus de milagres. Temos o louvor também, mas a palavra de Deus é insubstituível. Por isso que eu quero lhe convidar a pegar a sua Bíblia neste momento, abrir o seu coração. Deus vai ministrar uma mensagem sobre a sua vida e para a sua vida. É noite de bênçãos. Como está a tua alma? Está sedenta por Deus? Deus, nesta noite, Ele quer saciar. Ele quer trazer satisfação, alegria, glória a Deus. Eu vou falar nesta noite pensando no seguinte tema: refúgio no deserto. Quem nunca enfrentou um deserto nesta vida? Quem sabe você agora mesmo está enfrentando um longo deserto. Todos nós enfrentamos desertos, vales, momentos a sós, momentos de solidão, momentos que procuramos um amigo, alguém que possa estar ali do nosso lado dando um apoio, e às vezes não aparece, não tem. Nós temos um refúgio. Glória a Deus, a presença de Deus é suficiente na nossa vida. E eu vou falar sobre isto. Então pegue a sua Bíblia, abra no livro sagrado, no Salmo de número 63. Se você não dispõe da Bíblia, acompanhe aí na sua telinha. Glória a Deus. Salmos 63. Veja o que diz o texto. Ó Deus, Tu és meu Deus. Ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me levantar ou quando me lembrar de Ti na minha cama,
e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por estarmos aqui na tua presença. Tu és digno de honra, tu és digno de glória e de adoração. A ti, Senhor, a nossa gratidão por mais um dia, a nossa gratidão pelas bênçãos que tem nos acompanhado dia após dia, a nossa gratidão, Senhor, pela salvação, pela redenção da nossa alma, que é algo tão precioso, custou tão caro. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Rede Brasil, esse canal, esse veículo de bênçãos, de evangelização. Ó Deus, ministre agora uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de vida para alguém que está me assistindo agora e me escutando pela rádio. Toca, Senhor, pelo teu poder, na vida daqueles que estão carentes, precisando ouvir a tua voz. Eu preciso, eu quero te ouvir, Senhor. Fala conosco, fala com cada telespectador, fala com cada rádio ouvinte, cada internauta. Ó Deus, traga renovação espiritual para as famílias nessa noite. Tu és o médico dos médicos, visita os enfermos agora. Vai tocando, Senhor, aonde eu não posso ir, aonde eu não posso chegar. O que nós não podemos fazer, as tuas mãos são soberanas, são poderosas para curar, operar maravilhas e milagres. Eu te peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. A tua presença. Oh, glória! Se sente aí, pegue aquele copo de água agora, abra a sua Bíblia, fica aí com o coração aberto, querido, porque Deus vai falar contigo. É momento de ouvir o Pai. O Pai quer falar com o Filho. Você não é um filho de Deus, nós não somos filhos de Deus. Oh, glória! É verdade. Aleluia. Eu dependo. O que seria de mim sem Jesus? Muito bem. Vai preparando aí, santo, esse hino abençoado para a gente adorar Jesus nessa noite. Essa noite feliz. Salmos 63. Você que ligou agora a sua televisão, a leitura foi todo o Salmo 63. Esse salmo, ele tem como epígrafe o seguinte: um salmo de Davi, escrito quando ele estava no deserto de Judá. Então observe que o subscrito deste salmo diz exatamente que Davi estava onde? No deserto de Judá, quando escreveu este salmo. De modo que o cântico provavelmente corresponde ao tempo da revolta de Absalão. É o que alguns estudiosos defendem nesta revolta de Absalão, que está em 2 Samuel, capítulo 2 livro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porém, Davi não olhou para o passado, com remorso, até mesmo alguns erros que ele cometeu como pai. Mas é interessante que Davi não olha para esses erros. Davi não olha ao redor e fica lamentando dos desconfortos e perigos que ele estava enfrentando no deserto, e foi um momento muito difícil, e quase ele perde a vida. Antes, o que é que ele faz? Ele olhou para o alto, ele olhou para o Senhor e reafirmou a sua fé e seu amor em Deus. Veja que em um momento em que poderia estar desanimado, ele estava alegre em Deus. Em um lugar onde não havia qualquer santuário para ele adorar, ou até mesmo um sacerdote, para oferecer sacrifícios, mas Davi buscou ao Senhor pela sua fé, mesmo estando no
deserto. E foi ali que ele recebeu renovação para suas forças, não só espiritual, mas até física, né? Imagine como Davi estava diante daquela situação. Então é interessante observar também que a maneira como as suas experiências, né, elas vão progredindo. Há um progresso à medida que ele busca a orientação e a ajuda do Senhor naquele momento difícil da vida, ele vai progredindo. E aí a gente vai fazer um destaque aqui. Nós vamos observar que ele começa desejando Deus, ansiando a presença de Deus, depois louvando a Deus, seguido aí das recordações e lembrança do seu Deus, e aí por último nós temos o regozijo em Deus. Então há um progresso, né, naquela situação difícil, em um deserto em que ele está ali sozinho, naquela solidão do deserto, mas mesmo assim ele buscou em Deus refúgio. Então preste atenção, nos desertos da vida nós temos um refúgio certo, que é capaz de trazer alegria, é capaz de amenizar o sofrimento, porque, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. É na solidão, nos desertos dessa vida, que o crente entende melhor que a presença de Deus é tudo. Eu vou repetir, é nos desertos desta vida que nós temos uma compreensão, que a nossa mente se abre, que entendemos que a presença de Deus é tudo. Porque no deserto você não tem amigos, no deserto não tem família por perto, no deserto não tem conforto, no deserto não tem nada que lhe proporcione um bem-estar. Você está no deserto, estamos falando dos desertos da vida. E é ali naquele deserto que você entende, que você compreende que Deus é tudo, tudo. Por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Davi não estava ali dizendo que ele não ia ter necessidade de nada, nada me faltará. Muito pelo contrário, nos ensina que Deus é suficiente. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter família por perto nem amigos, você pode não ter saúde, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, Deus é suficiente para você. Deus é tudo para nós, e é isto que eu quero que você entenda nesta noite. Você que está enfrentando um deserto muito grande, com um sol causticante que está te incomodando, trazendo sofrimento, mas se Deus está, e Ele está aí contigo, descansa. Ele vai cuidar das tuas maiores necessidades. E as maiores necessidades do homem, sabe onde está? Aqui dentro de nós. É o íntimo. É as nossas emoções. São os nossos sentimentos. É aquele vazio que só Deus pode preencher. Porque de que adianta ter tudo e não ter a presença? De que adianta dinheiro, fama, amigos, sucesso na vida e não ter a presença de Deus? Viver um vazio, viver uma solidão, mesmo cercado de pessoas, é possível? É. Você está cercado de pessoas que te amam, mas o problema está com você, está em você. É a falta de Deus, é a presença de Deus que vai preencher esse vazio. Porque eu conheço pessoas que enfrentaram desertos muito difíceis na vida. Longos desertos. O deserto da enfermidade, o deserto da perseguição, o deserto de tantas crises que surgem na nossa vida. Mas eu entendo que um dos piores, ou talvez o pior deserto, é o da enfermidade. Quando muitas vezes você é forçado a se afastar da família, os amigos não estão perto, a família, por mais que te ame, não pode estar ali. É aquela sala de UTI, é aquela sala de enfermaria que talvez você está aí me assistindo agora, que você ali diz, Senhor, eu estou só, não está. Tua família talvez queria estar aí, não pode, mas Deus está aí. Há uma presença gloriosa que está aqui comigo e que está sobre a tua vida, que está aí bem pertinho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E eu quero retornar aqui esta palavra para você que está me assistindo e que está vivendo um momento de dor, de sofrimento muito intenso. Você que está atravessando um deserto que parece não ter fim.
está sentindo aí a tristeza, o medo, o perigo está bem pertinho de você. Você está sem saber o que fazer, você não está vendo nenhuma chance, nenhum escape. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que Deus, Ele está aí bem pertinho, Ele está aí te dando auxílio, Ele está aí para te dar forças. Paulo diz que na sua primeira defesa ninguém esteve com ele, mas nos chama a atenção, segunda carta de Paulo a Timóteo 4, 16 e 17, diz, mas o Senhor me assistiu, aleluia, e me fortaleceu. Veja, duas palavras tremendas aí. O Senhor me assistiu. Deus está te dando assistência aí. O Senhor está com você aí nesse momento de solidão, nesse deserto, nesse momento que você está enfrentando, que a tua mente está confusa, cheia de preocupações, indecisões. Eu quero que você agora entenda que Deus está aí não só presente, mas Ele está te fortalecendo. O Senhor me assistiu, disse Paulo, e me fortaleceu. Receba a força de Deus. Receba aí um abraço do Senhor na tua alma. As tuas forças estão se acabando. Você está se esvaindo cada vez mais. Parece que a tua vida está se esvaindo, está indo embora. Mas Deus está aí contigo, te dizendo, meu filho, eu te sustento nos meus braços. Eu te coloco no meu colo. Deus é um Deus que oferece o seu colo, os seus braços. E eu posso provar em vários textos, como Deuteronômio, capítulo 1, verso 30, 31, diz que Deus levou o seu povo como um filho, como um pai leva um filho no colo, né? Diz que Deus levou nos braços. É muita coisa, aleluia. É muito privilégio. Eu vou ler para você, Deuteronômio, capítulo 1, verso 31, como também no deserto. Veja, no deserto. Tem coisas que só acontecem no deserto. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegares a este lugar. Moisés está dizendo ali ao povo, né, na planície do Jordão, dizendo, olha, Deus conduziu vocês. Tem uma versão que diz que Deus carregou no colo. Então, querido irmão, querida irmã, sinta aí o abraço de Deus. Sinta aí as mãos de Deus te sustentando. Sinta aí a presença de Deus te dando assistência e te fortalecendo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Há uma presença de Deus aí que te fortalece neste momento de perigo, neste momento de medo, neste momento de solidão. O Pai está te carregando no colo. O Pai está te conduzindo. O Pai não vai te abandonar. Ele está contigo. Acredite nisto. Acredite nesta palavra que o Pai não vai te abandonar. Glória a Deus. Eu sinto que o Pai está aqui bem pertinho. Ele está aí também na tua casa, minha irmã. Ele está aí com você, meu irmão. Querida irmã do Proate, idoso, que às vezes sente aí a solidão, a ausência da família, a ausência do cônjuge, que às vezes que Deus já levou, a ausência de um neto ali para dar um carinho, um conforto. E as tuas noites são longas demais. Os teus dias também às vezes se tornam noite, porque entra dia, sai noite, horas e mais horas, semana, meses e anos, e você se sente sozinho aí dentro desta casa. Se sente esquecido, às vezes a depressão quer tomar conta, a ansiedade, a angústia, a tristeza. Mas nessa noite eu ministro sobre a tua vida a bênção de Deus, a graça de Deus, a força de Deus. Eu ministro sobre a tua vida nesta noite renovação para a tua vida espiritual. O Pai te sustenta, o Pai te carrega no colo, o Pai não vai te abandonar, não vai te largar. Muito pelo contrário, quanto maior o perigo, mais o Pai está ali bem pertinho segurando o filho. Quanto maior a luta, o sofrimento, quando o filho chora, o Pai está ali. O Pai sofre junto. Se o pai biológico, nos momentos de maiores dificuldades, de doença, de sofrimento de uma criança, de um filho, se o pai biológico se preocupa em dar uma atenção maior, capaz até mesmo de passar a noite acordado, de abrir mão do emprego, abrir mão de muitas coisas para dar atenção ao filho, se um pai humano, biológico faz isso, imagine o teu Pai, imagine o teu Deus que te ama muito, esse Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário para salvar a tua alma. Ele te ama muito.
Ele não vai te largar. Recebe aí esta palavra de Deus que está ardendo aqui no meu coração. Eu até nem voltei aqui o texto, mas eu vou voltar, fica tranquilo. É porque eu precisava dizer isso de Deus para alguém nesta noite. Salmo 63, o salmo de um homem que está sofrendo no deserto. Mas, em meio à solidão do deserto, Davi nos ensina como vencer os desertos da vida. Qual foi as decisões, ou quais foram, as decisões, as atitudes de Davi, que nós podemos olhar aqui e tomar como lição. Primeiro, veja comigo, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como te vi no santuário. Preste atenção. Quando Davi diz assim, Tu és o meu Deus, verso 1, Tu és o meu Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus. Isto aqui, queridos, é tremendo, porque ele transformou a experiência do deserto em um ato de adoração. Veja que ele começa adorando. Ele está no deserto, mas ele está adorando. Aprenda com Davi. Transforme os momentos difíceis da vida, de desertos, em um ato de adoração a Deus. Davi está em um lugar ermo, sentindo fome, sede, mas seus anseios mais profundos eram de ordem espiritual e não física. Com todo o seu ser, corpo, alma, ele almejava satisfação, e essa satisfação ele só poderia encontrar na presença de Deus. Por isso que diz o versículo aqui, a minha alma e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. A minha alma tem sede de Ti. Veja as declarações de Davi, minha alma. É um salmo que também é semelhante ao Salmo 42, né, que fala desse anseio, dessa vontade, desse desejo por Deus. E o verso 5 diz ainda, a minha alma se fartará como tutano de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Veja que era em Deus que ele encontrava alegria. Era em Deus a sua necessidade, mesmo estando no deserto, como disse, eu repito, ele certamente ali tinha muitas necessidades físicas, mas ele entendia que a necessidade espiritual era maior. Ele queria mais Deus, ou seja, ele queria Deus mais do que tudo nessa vida. Deseje, anele ardentemente a presença de Deus. Eu disse aqui no início do programa, e repito, a presença de Deus é tudo, é suficiente. Somente a presença de Jesus pode trazer satisfação plena. Ele diz na sua palavra que Ele é o pão da vida. Quem come desse pão tem vida e vida eterna. Ele é a água da vida. Jesus disse, olha, quem beber desta água nunca mais tem sede. Glória a Deus, aqueles que têm fome e sede. Jesus, Ele está pronto para saciar, para fartar, alimentar. Saciar a tua fome, a tua necessidade maior é Deus, é a presença do Senhor. Glória a Deus. Então, de que maneira Davi adquiriu esse apetite, esse desejo por Deus? Adorando. E adorando aonde? No santuário, porque ele começou adorando no santuário. Veja que o verso 2 diz assim, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Queridos, é necessário você entender o seguinte, a nossa adoração constante nos prepara para as crises da vida. Eu vou repetir, é na nossa adoração constante, contínua, que nós somos preparados para enfrentar as crises que nos vêm, ou que nos sobrevêm nesta vida. Se você é um adorador, como Davi era, Davi mesmo antes de ser coroado rei, ele já era um adorador. E o verso 2 está falando de uma experiência que ele teve no santuário, diz aqui, a glória, a fortaleza de Deus, como te vi no santuário. Agora ele está onde? No deserto. Mas no deserto, Davi, que era um adorador do santuário e no santuário, também era no deserto. Há muitas pessoas que às vezes, por força das circunstâncias, eles têm que se afastar do santuário.
Já falei aqui de pessoas enfermas, enfrentando problemas, lutas, desertos da vida. Mas se você é um adorador, se você tinha e tem o hábito de adoração, fica mais fácil você vencer quando chegar o grande deserto, enfrentar o deserto, porque você tem uma vida de experiência, de comunhão, de adoração a Deus. A sua experiência com Deus lhe prepara, nos prepara, irmãos, para enfrentar os momentos de crise. É assim que acontece. Então, querido irmão, querida irmã, seja um adorador. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que a vida encontra em nós. E Davi possuía dentro de si um amor profundo pelo Senhor e o desejo de lhe agradar. Pelo fato de ter visto o poder e a glória de Deus na casa do Senhor, também ele conseguia vê-lo agora no deserto. Você entendeu isto? O Davi que viu Deus no templo, no santuário, como ele declara aqui, que aí é uma referência mais voltada ao tabernáculo, né? Todos nós sabemos que quem construiu o templo foi Salomão, seu filho. Mas ele faz menção aqui do santuário, onde ele teve experiências tremendas, profundas com Deus. E assim como ele via Deus lá no santuário, ele conseguia enxergar Deus também aonde? No deserto. Isso é tremendo, porque o verdadeiro adorador, ele não depende apenas do seu momento de comunhão ali na igreja com os irmãos, que é importante, é fundamental, é indispensável este momento, mas existem momentos que você não pode estar, não pode viver aquela comunhão, não pode viver a comunhão com os santos, quero dizer, não é com Deus, mas com a igreja, a koinonia, aquele momento de adoração coletivo ali, ouvir uma palavra, uma mensagem, um abraço. Tem momentos que tudo isso passa e você está ali no deserto, sozinho. Eu estou tratando com pessoas nesta noite, pela palavra de Deus, que estão vivendo um deserto. Você queria estar lá, mas não pode. Você queria desfrutar daquele momento, receber aquele abraço, ouvir aquela pregação, cantar no conjunto, cantar na união, quem sabe no Proate, onde você fazia parte, e não está conseguindo mais. Mas Deus diz para você nesta noite: eu também estou no deserto. Veja Deus também nesse deserto da tua vida. Veja Deus aí também com você neste momento solitário, neste momento onde você está sentindo-se tão carente. Mas o Deus que você serve, Ele está aí para saciar a tua sede. Sinta Ele aí, a presença dEle, a Rede Brasil, esse canal de bênçãos que chega aí muitas vezes na tua casa para você recordar esses momentos, cultuar, adorar e também sentir o amor de Deus. A Rede Brasil é um sinal do amor de Deus para você, para com você. Esse canal é um canal de bênçãos, eu digo sempre, porque tem tantas pessoas que eu visito que já não podem ir para a igreja, muitas, e quando eu chego lá, a Rede Brasil está ligada e Deus está falando com as pessoas. E o Deus Fala ao Coração é um destes programas que Deus também trata com você. Mas eu preciso avançar. Eu estou no primeiro ponto agora. E agora que está ficando bom. Versos 3 ao 5. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Oh glória! Veja, querido irmão, Davi, eu já disse e repito, não dependia do tabernáculo, não dependia da mobília, dos utensílios, né, que existiam lá, mas dependia de quem? Do Deus vivo, cujo caráter e obras se encontram representados naqueles objetos que estavam lá, mas o próprio Deus, a sua presença, ela é real na nossa vida, independente do tabernáculo. Davi tinha Deus, e pela fé ele estava onde? Ele estava sob as asas dos querubins, né, do Santo dos Santos, protegido dos seus inimigos. Veja aí versículo 7, eu acho interessante essa linguagem. Porque tu tens sido meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Veja, não havia ali como desfrutar de uma adoração ali, né, no templo, né, sacrifícios. Não tinha, ele está no deserto. Não tinha ali aquele banquete
né, com iguarias espirituais, podemos assim dizer, como acontecia nas celebrações através dos sacerdotes no tabernáculo. Mas ele usa aqui uma expressão que eu acho interessante. Eu vou ler ela novamente. É o versículo 5. Olha o que diz. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres cantos. Veja a expressão de tutano e gordura, ou banha e gordura. O que é que isso representa? Representava as comidas mais finas. Em vez de murmurar, como é a tendência de muitos quando as coisas dão errado, Davi começa cantando e dizendo que Deus era aquele que estava ali lhe alimentando do alimento mais precioso, mais fino, gordura e tutano. Olha aí, coisa forte. Eu vou ler aqui nesta versão, Salmo 63, e o versículo de número 5. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa. Eu o louvarei com as minhas palavras jubilosas. Veja como é que diz a parte A. O Senhor dará à minha alma muito mais do que ela precisa. O alimento de Deus é forte. Recebe aí nesta noite alimento na tua alma. A tua alma está sendo farta de tutano e de gordura. A tua alma estava fraca, cansada, mas recebe aí o tutano do céu nesta noite. Recebe aí a gordura do alto. Recebe aí as iguarias de Deus para a tua alma. Aleluia. Recebe aí renovação para a tua alma. Aqui está tratando de alma. Aqui não é questão de corpo físico. Aqui é uma questão espiritual. É interna, é interior. É Deus que está dizendo, a tua alma estava definhando, cansada. Mas Deus está mandando o alimento mais fino e mais forte, mais poderoso para a tua alma nesta noite. Aleluia. Te ergue, te levanta. Não fique assim. Recebe aí o tutano do céu. Recebe as gorduras de Deus. Aí diz o texto aqui, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres cantos. Davi, ele deseja Deus, verso 1, 2, mas nos versos 3 ao 5 ele agora está louvando a Deus. Ele está adorando a Deus. Ele está abrindo o coração para receber mais de Deus através da adoração e do louvor. Glória a Deus. Mas vamos avançar um pouco mais no texto. Versos 6 ao 8. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Ele aqui faz uma recordação, lembrança de Deus. O coração de Davi estava em paz. Ele pode deitar-se e meditar sobre o Senhor e adorá-lo tranquilamente. Verso 5. Queridos, a oração de Davi é algo tremendo, né? Ele diz que estava ali buscando a Deus de uma forma ansiosa, né? Verso 1. E significa, né, buscar logo cedo, como dizem outras versões, de buscar de madrugada ali é buscar cedo. Então vemos que Davi de manhã e noite, né? Porque verso 1 ele está orando de manhã, de madrugada. Mas aqui no versículo de número 6, faz uma referência à noite, vigílias da noite. Preste atenção. Davi buscava de manhã, durante todo o dia, como os judeus faziam, e principalmente à noite, o dia todo, dia e noite. A mente dele estava em Deus. Tem gente que só busca a Deus à noite, outros de manhã. Não, busque a Deus, começa o seu dia logo cedo buscando ao Senhor. Davi fala de madrugada te buscarei, verso 1. Mas o versículo 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ele está recordando, pensando em Deus. Refere-se à lembrança de tudo o que Deus havia dito e feito no passado, aplicando aquelas recordações ao seu momento ali presente. Portanto, escute uma coisa aqui. Toda vez que Davi despertava durante a noite, ele se lembrava imediatamente do Senhor. Ou talvez, quem sabe, né, passava a noite toda acordado, porém não agitado, virando de um lado para o outro. Ele passava a noite meditando e pensando em Deus. Sua cama estava sob as asas de Deus, porque o texto diz, debaixo das tuas asas me refugio. Ele se sentia seguro quando meditava em Deus.
Escute aqui. Deus, as asas do Deus Altíssimo estão sobre você, te sustentando. E naqueles momentos aonde vem os pensamentos, as preocupações, as crises de ansiedade nas tuas noites, na tua cama, troque essas preocupações e ansiedade por uma meditação em Deus. Coloca a tua mente em Deus, começa a pensar em Deus, no que Deus tem feito. Eu vou ler aqui, Salmo 63, versículo 6. Acordado de noite, fico pensando no Senhor. Atravesso a madrugada lembrando da sua bondade. Como estão sendo as tuas noites? Como estão sendo as tuas noites? As tuas madrugadas? Talvez você está dizendo, meu Deus, meu irmão, minhas madrugadas não é só de solidão, mas é de angústias, tristeza, eu choro, eu sofro muito. Deus diz, pensa em mim. Tem um hino na harpa que diz, número 524, pensa em mim, Jesus, pensa em mim, aleluia. Jesus está pensando em você pensa nele também. Quando vier a tristeza, a solidão, que você se sentir sufocado, pensa em Jesus, depois você canta aí na sua harpa. 524 diz, através da tempestade, em qualquer calamidade, me consola esta verdade, Cristo pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, lá na excelsa luz. Já provaste a cruz com amor sem fim, satisfeito estou, sem medo vou. Cristo pensa em mim, Cristo pensa em mim. Coloca a tua mente no céu, desfruta da comunhão, do gozo, da presença de Jesus. Aleluia. Não fica triste, minha irmã. Querido irmão, recebe aí renovo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua mente. Nos momentos de solidão, pensa em Deus, porque Ele também pensa em você. Aleluia. Aleluia. Eu preciso encerrar, mas se lembre que Davi termina se alegrando em Deus. Versos 9 ao 11, aí nós temos o regozijo, a minha alma te segue perto, tua destra me sustenta, é a mão direita que sustenta. Aleluia, aqueles que procuram a minha vida para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei, que é Davi, se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Há quem critique Davi pelo fato dele desejar que seus inimigos fossem destruídos e os seus corpos enterrados. No entanto, é preciso lembrar aqui que esses rebeldes eram inimigos de Deus e também dos propósitos de Deus para Israel. E que esses propósitos, inclusive, incluíam a vinda do Messias ao mundo. Ali estava Davi sofrendo uma conspiração do seu próprio filho, querendo destruir tudo, o seu reino, sua vida e aquilo que Deus tinha, os planos de Deus. Outra coisa, é interessante lembrar o seguinte, que Davi não executou seus inimigos com as próprias mãos. Antes ele pediu que o Senhor tratasse deles. E o que de fato aconteceu, segundo Samuel 18, versos 6 ao 8, mostra lá. Então Davi desejava apenas que a verdade de Deus triunfasse sobre os mentirosos. Ele não se regozijou com a destruição dos inimigos, mas sim no Deus de Israel. A sua alegria não estava na morte dos inimigos, mas em Deus. Em Deus. E ainda chamou o povo para adorar a Deus com ele. Eu vou encerrar agora, porque chegou o meu tempo da ministração. Escute aqui, você não está sozinho. Esta guerra está te deixando exausto, cansado. Tem até um hino que diz, é todo dia a mesma coisa, e você se cansou de tanto sofrimento. Às vezes o sofrimento deixa você desanimado, te cansa. Mas eu quero que você entenda aí que as mãos de Deus estão te sustentando aí, nas tuas vigílias da noite, nos momentos de solidão, nesse deserto longo demais que você está vivendo. Olha a mão de Deus aí estendida. Sinta o abraço de Deus. Aleluia. Você está sofrendo porque você não tem mais o que fazer. Não há uma saída. Mas Deus tem. Deus sabe o que faz. Deus está no controle. Deus está no comando. Fica tranquilo. Fica tranquila. Deus está no comando da situação. Descansa em Deus. Fica em paz. Davi
entendeu que Deus era suficiente, Deus era tudo. Saúde não é tudo, riqueza não é tudo, uma casa própria não é tudo, ter fama, status, amigos, família, saúde, nada disso é suficiente. Jesus é. É interessante que um texto aqui diz: a tua graça é melhor do que a vida, que nessa versão diz: a tua benignidade é melhor do que a vida. Sinta Deus aí, escute aí. Aleluia! Eu vou ficar em pé para adorar, que eu gosto de adorar a Deus. Fica em pé aí também, querido. Vamos adorar Jesus. Aleluia! Deus vai tirar você desse vento. Sinta Deus aí, sinta renovo de Deus aí na tua vida, na tua mente. A presença de Deus te envolvendo aí, te abraçando agora, te restaurando agora. Aleluia! Eu dirijo sobre a tua vida agora renovo. Oh, aleluia! Solta, servo de Deus. Vamos adorar. Canta aí. Deus vai na frente. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Deus vai na frente, garantindo uma vitória para os filhos seus. Tô crendo. Quebrando as correntes. Aleluia! Glória a Deus. Porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha. Com esse Deus não há quem possa. Acredite. Queridos, vamos continuar adorando a Jesus. Vamos ouvir agora o servo de Deus convidado aqui para este momento. Nosso irmão Vladimir Silva, louvando a Deus. Adore a Deus aí na sua casa também. Amém, pastor. Vamos começar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. Meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entregar tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho.
Estamos de volta com o seu programa Deus Fala ao Coração. Nesta noite feliz, olha aí, a sombra das tuas asas. Você já ouviu aí uma grande mensagem de Deus, né? Ele é quem fala. Escuta aí, ó. Aleluia! Me refugie aí nas asas, debaixo das asas do Deus Altíssimo. É uma linguagem, né, figurada para nós entendermos. A Bíblia é um livro divino, mas escrito em uma linguagem humana, para que todos entendam. Deus não tem asa, mas é a linguagem que todos nós entendemos, que assim como uma ave acolhe, protege, né, livra ali dos perigos, dos predadores, Deus também faz com você. Até a águia, né, quando está ensinando suas crias, seus filhotinhos a voarem, ela coloca sobre as suas asas, né, até que ele aprenda a voar sozinho, né? Então, nós estamos debaixo das asas de Deus, protegidos. Solta. Refugiado. A sombra das tuas asas. Aleluia! Pois só tu, Senhor, será sempre exaltado. É verdade. Só Ele. Ao amigo, cantor Ivonaldo Albuquerque. Um abraço, uma saudação, irmão Ivonaldo. Vez por outra a gente se encontra aí. E ele disse que assiste o Deus Fala ao Coração. E eu tenho certeza que está aí ligado. Deus abençoe não só o cantor Ivonaldo, mas a todos os cantores da nossa igreja, os cantores que compõem aí o quadro, né, que são homens, mulheres de Deus, né, que gravam aqui pela Rede Brasil, pela Berea Music, né? Deus abençoe, é uma bênção, né? Ter aí um grupo tão grande de homens e mulheres de Deus comprometidos com esta igreja, comprometidos com a palavra e com a adoração verdadeira, né? São hinos verdadeiros que traz alegria, né? Olha aí, outro hino, né? Coisa bonita. Glória a Deus, Jesus é a esperança. Você crê que Deus ainda faz milagres? Eu creio. É tanto que eu acabei de pregar agora. Eu creio que Deus está aí cuidando de você. Mas agora, você vai ouvir um testemunho, mais um testemunho, no quadro Deus de Milagres. Acompanhe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para contar um grande milagre que Deus fez de providenciar, né, de providência sobre a minha vida, a vida do meu esposo. Quando em um dia em casa ele chegou e disse que a gente ia para São Paulo, que ele tinha um sonho de comprar um caminhão, e a gente foi, né? Deus foi tomando a frente de tudo foi dando certo, e aí a gente chegou em São Paulo, as dificuldades vieram, mas o Senhor, Ele foi providenciando tudo, e eu creio no Deus que providencia, e é por isso que eu estou aqui, porque Ele é o Deus de milagre, o Deus do impossível. E aí o meu esposo começou a trabalhar, foi daqui para lá, com um salário de R$ 2.500, e quando chegou lá, o patrão começou a baixando, né? E cada dia mais, em vez de aumentar, só baixava o salário do meu esposo. Mas Deus, que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele começou abrindo as portas, e ali Ele abriu uma porta de emprego para mim. Comecei a trabalhar, ajudar o meu esposo. A gente pagava aluguel, água, luz, internet, né? E o Senhor começou a nos abençoar ali, e nós começamos a conversar, e ali o Senhor foi providenciando, trabalhando, né? E aí fomos para passar 5 anos, e o Senhor fez um milagre antes de completar os 5 anos. Quando completou 1 ano e 5 meses, o Senhor ali usou alguém para nos ajudar. E aí a gente foi, comprou o caminhão, né, e voltamos para Pernambuco, mas a nossa chegada ali em São Paulo não foi fácil. Mas com a ajuda de Deus, a gente conseguiu, porque Ele é o Deus que faz o impossível acontecer, né? E ali a gente pagava água, luz, tinha dia que a gente não tinha o que comer, mas o Senhor, Ele foi providenciando devagarzinho. Tinha dia que meu esposo ia catar latinha, pegava fio de cobre, e a gente ia e ele vendia para poder comprar a carne, um alimento para a gente se alimentar. E ali o Senhor foi providenciando tudo, né? E um dia
a gente comprou o nosso caminhão e quando voltamos para Pernambuco até hoje, o Senhor tem trabalhado de forma maravilhosa e sobrenatural nas nossas vidas. Até hoje meu esposo ainda trabalha no caminhão, era o desejo do coração dele ser caminhoneiro, faz quase 10 anos, né, que ele é caminhoneiro, e eu só tenho que agradecer a Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quando Ele quer, não tem como não acontecer. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, né? E estava na vontade dele, diz a Bíblia, que os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, nem os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, mas o Deus que faz todas as coisas. Ele sonha mais alto e tem pensamentos maiores que o meu e que o seu. E eu creio no Deus da provisão, porque dentro de 1 ano e 5 meses, Ele providenciou, nós conseguimos, né, realizar o sonho do meu esposo ali e comprar o seu caminhão. E hoje eu só tenho que agradecer ao meu Deus, porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu sou grato a Ele, porque Ele tem feito este milagre e vai continuar fazendo milagre na minha vida, na sua vida. O Deus de provisão, Ele é aquele que fala comigo, fala com você, usa até alguém muitas vezes que não quer, mas Ele faz, porque o nosso Deus é poderoso e fiel, e eu creio que o Deus que trabalhou na minha vida é o mesmo Deus que pode fazer na sua vida o impossível acontecer, porque a Bíblia diz lá em Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível. Então, mediante as suas impossibilidades, o nosso Deus trabalha na sua impossibilidade e opera milagres e maravilha. Basta que você creia, acredite e confie que Deus é fiel para fazer muito mais do que pensamos ou do que imaginamos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente em nossas vidas. E eu só tenho que agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer. Amém? Que bênçãos! É assim que Deus age, que Deus faz. Tenha fé. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, não desanime. Quem sabe o próximo testemunho vai ser o seu. Acredite. Milagre. Deus tem milagre para você, para a sua família, para a sua casa. Glória a Deus. Amados, vamos agora mais uma vez ouvir o servo de Deus, cantor Vladimir Silva, com 2 hinos de adoração a Deus. Vamos, Vladimir, vamos juntos adorar o Senhor. Aí na sua casa também cante, adore a Deus juntamente com o nosso irmão Vladimir. Quando eu olho pra você, tanta coisa eu posso ver. Você já não é o mesmo, em ti falta alegria de tempos atrás. Quando a gente se encontrar, você fica reclamando, acha tudo um absurdo e não abre o coração para entrar a paz. Conte pra Deus os teus problemas, conte pra Deus
de amor. Eu também já fui ferido, trago as marcas do passado, mas a Cristo eu recorri quando em minha agonia Ele me ajudou. Faça agora como eu fiz, conte tudo para Cristo, e você fazendo isso, Ele te dará alegria e serás feliz. Conte pra Deus os teus problemas, conte pra Deus a tua dor, conte pra Deus a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Ele tem uma saída, uma porta de amor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa está edificada sobre a rocha, não existe vendavais para destruir, pois a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Aleluia, aleluia. Sua casa está edificada sobre a rocha, não existe vendavais para destruir, e a família que habita dentro dela no Senhor espera. Espera no Senhor
Olha, na certeza que Ele não falha. Por quê? Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou pela fé. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Aleluia! Queridos, eu quero lembrar você o seguinte: você pode participar deste programa também, mandando a sua mensagem em áudio de até 1 minuto e 30. Você se identifica, diz a cidade de onde você está falando e deixa aí o seu pedido de oração, o seu testemunho, a sua saudação. O nosso número 9226-6009. Repetindo, 819-9226-6009. É o nosso número do WhatsApp. Mande a sua mensagem, participe, interaja conosco. É um prazer receber aqui a sua mensagem. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos a um momento aí onde você, querido irmão, querida irmã, pode interagir, participar. E participar quer dizer enviando aí a sua mensagem, né? Antes de ouvir a primeira participação, eu quero aproveitar, mandar uma saudação a todos os irmãos da área 67. Eu quero aproveitar também e parabenizar a campanha evangelizadora da congregação em Rio das Velhas. Neste último dia 8, de março, tivemos ali um lindo desfile pelas ruas de Guararapes, com a banda marcial ali da área 54 e também ali do setor em Jaboatão. Uma grande multidão de irmãos, áreas envolvidas, né, as áreas vizinhas, ali a área 15, área 59, área 15 não, digo área 35, área 59, área 14, 41, vários irmãos ali se juntaram a nós. Deus abençoe, foi um lindo desfile. Tivemos ali a presença dos amigos, né, pastor Jefferson, aleluia, superintendente das campanhas, representando o pastor presidente, evangelista Wellington Aguiar, evangelista Geraldo Jaime, né, que somos vizinhos ali de área. Deus abençoe os amigos, a todos que estiverem envolvidos, né, fazendo aquele trabalho de uma forma brilhante, né? Mais de 1.300 pessoas na rua, marchando na terra e dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que Pernambuco é do Senhor Jesus. Ninguém detém, é obra santa. É a igreja que segue firme, unida na oração, na evangelização, na proclamação do evangelho. Tivemos ali vários pelotões, crianças, obreiros, dirigentes de oração, jovens. Foi uma bênção. Oh, glória! É bênção demais. É ser crente. É muito bom. É bom demais. Aleluia! Assembleia de Deus. Segue firme. Deus abençoe nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, né, que tem dado todo o apoio, suporte, orientando-nos como coordenadores a como fazer a obra do Senhor. Vamos agora para a participação, primeira participação.
Olá, irmão, paz do Senhor. Aqui é a irmã Dolgenildo de Caruaru. Eu peço oração Amém. por mim e peço oração também pelos meus filhos, para Deus dar livramento. E Sim. deixo para a meditação dos irmãos nessa noite, Isaías 41, verso 10. Deus abençoe. Amém, minha irmã, Deus te abençoe. Estaremos orando sim pela sua família, né? Saudações a todos aí em Caruaru. Vamos a mais uma participação? Senhor, meus irmãos, Heronildo Felipe, presbítero Heronildo da cidade de Gado Bravo, Paraíba. Ore por nós, Deus te abençoe. Amém. Olha aí, a igreja na Paraíba, nossos irmãos acompanhando aí, nossos vizinhos aqui, o estado vizinho, né, na Paraíba. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Mais uma participação? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Floriza, sou de Angra dos Reis. Estou acompanhando a programação. Peço oração para a minha família. Amém. Amém. Olha aí, tá vendo, irmão? Nós temos nossos vizinhos aqui, do Nordeste, Paraíba, Alagoas, Ceará, todos nos assistindo, mas também a nossa irmã que está lá no Rio de Janeiro, né? Angra dos Reis, essa linda cidade, irmã Floriza. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência, né? Pela sua participação também, e estaremos orando pela sua vida. Mais uma participação? Boa noite, Pai do Senhor. Alberto, sou de Carpina, viu? Que muita oração para mim e minha família, em nome de Jeová. Amém, irmão Alberes. Deus abençoe a sua vida. Estaremos orando, querido. Um abraço, uma saudação em Cristo Jesus para o nosso estimado pastor Simas Dias, pastor da igreja aí em Carpina, a toda a igreja, a todos os irmãos, ao nosso irmão Alberes, sua família e a todos que estão aí nos acompanhando nesta cidade abençoada, né, Carpina. Vamos a mais uma participação. Senhor, irmão, aqui é a irmã Cristina. Faço parte aqui do conjunto Hermon do Alto Deodato 1. Rogo as vossas orações por mim e minha casa. Deus continue abençoando e usando vocês. Amém? Amém, querida. Deus abençoe. Obrigado pela sua participação. Vamos a mais uma? A paz do Senhor, pastor. Que palavra gloriosa. Estou aqui assistindo, sou da cidade de Igaraçu, me chamo Edivaldo e peço ao Senhor, varão, que o Senhor continue orando por mim aí, para Deus abrir a porta. Mas eu creio que Jesus vai me dar vitória em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, irmão Edivaldo. Muito bom ter aqui a sua participação, a sua interação é muito importante. E vai aí a nossa saudação em Cristo, nosso abraço aos irmãos aí na cidade de Igaraçu. Aproveito aí para saudar também o pastor Sérgio Correia, a sua esposa, irmã Josi, e toda a igreja aí desse setor lindo, abençoado, né? Que envolve aí estas cidades como Abreu e Lima, Igaraçu, Ilha de Itamaracá, né? Parte ali da igreja, ou melhor, parte da cidade em Paulista, não é verdade? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, nosso irmão Edivaldo aí de Igaraçu, né? Glória a Deus. Há mais uma participação? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Peço aos irmãos que me ajudem em oração para que Jesus restaure a minha saúde. Quem está falando é a irmã Nazaína. Faço parte aqui na Assembleia de Deus do Campo da Vovozinha. Já estou agradecendo pela minha vitória em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Deus abençoe os irmãos aí em Campo da Vovozinha. Deus abençoe a nossa irmã. Estaremos orando, né? E aproveito aqui para estender também a saudação aos irmãos da Itapissuma, né? Que está ali também no mesmo setor que é coordenado aí pelo pastor Sérgio Correia. Deus abençoe. Nós estaremos fazendo um momento de oração daqui a pouquinho. Estaremos clamando, intercedendo e crendo. Não há nada impossível para este Deus. O Deus que nós servimos, ele vai além da medicina, vai além do que você possa imaginar. Não tem limites para ele. Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Amados, eu quero também aqui, né, enviar uma saudação em Cristo Jesus, né, aos nossos pastores que compõem aqui a diretoria da igreja, né? Enviamos aí no início uma saudação para o nosso pastor presidente, pastor Ailton, mas eu quero estender também esta saudação ao pastor Samuel Oliveira, o nosso vice-presidente, também ao pastor Luiz Mário, né? Que inclusive esteve conosco recente na área, né, participando de uma ceia, representando nosso pastor presidente. Foi uma bênção, um momento muito espiritual, um culto muito espiritual para a glória de Deus. Deus abençoe o pastor Luiz Mário, irmã Marta, glória a Deus. Também o pastor Isaac Silva, né, que além de fazer parte da diretoria da igreja, também o querido pastor Isaac Silva é o coordenador do departamento da família. Deus abençoe o pastor Isaac, sua esposa,
também os nossos pastores, pastor Oscar Silva, né, ou digo, pastor Oscar Dantas, né, a sua família, também pastor Eliel e família, e o evangelista Evandro, né, são homens de Deus, amigos, servos de Deus, amigos do nosso pastor, amigos da igreja, amigos dos coordenadores, amigos de todos nós. Deus abençoe os nossos pastores, a todos os pastores da nossa igreja, evangelistas, presbíteros, diáconos, né, auxiliares, como também a nossa saudação a você que é de outra igreja, de outra denominação, mas ama a Rede Brasil, acompanhe os nossos cultos, receba o nosso abraço, a nossa gratidão, a você que é de outra religião, você que não tem nenhuma religião, mas ama a igreja, ama a Rede Brasil. Eu te abençoo nesta noite também, digo para você mais, Jesus te ama e te ama muito. Entrega a sua vida para Ele, você pode fazer a sua decisão para Jesus, né? Ligar-se aí com os céus agora, dizer, Jesus, me perdoe, né? Nós estamos aqui para orar por você também, e você vai receber o perdão de Deus na tua vida, amém? Ele é o nosso guia, nossa luz, trabalhai na seara e na vinha do Senhor, trabalhai, ô glória, na seara do Senhor Jesus. A Assembleia de Deus, a igreja, a Assembleia de Deus é uma igreja envolvida, né, com a obra. Veja, a nossa igreja, ela investe na evangelização. Todos os domingos nós temos campanhas evangelizadoras nas ruas evangelizando. Então esta igreja, ela cresce ganhando almas. Não é pescando em aquário. A igreja, a Assembleia de Deus, ela cresce alcançando o perdido que está lá, né? Sem esperança, sem Jesus. A campanha evangelizadora sai no sol quente, nos domingos, na chuva muitas vezes, e evangeliza, fala do amor de Deus, convida para os cultos, investe na evangelização através de eventos em massa, como Cruzada Boas Novas, que nós temos quase todos os dias. Recentemente tivemos uma grande cruzada ali na área, não é verdade? A igreja investe na evangelização através da Rede Brasil, porque este canal aqui é um canal de evangelismo. Aqui você ouve mensagem evangelística. Jesus tem salvado milhares de vidas. Então, a igreja do Senhor, ela tem um compromisso com o evangelho, com a verdadeira palavra, né? Que é ganhar as almas. Ganhar através da evangelização, da pregação e do discipulado. Aproveito e mando um abraço aí para os dirigentes de campanhas evangelizadoras, professores de discipulados, né? Você que faz um trabalho excelente, né? Ensinando e discipulando aqueles que estão se entregando para Jesus. Então, queridos, vamos seguir juntos, evangelizando, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo e orando. A igreja tem as mulheres de oração, todo dia tem 5 de oração, mulheres orando, clamando, né? Jovens que são valorosos, né? Fortes, firmes, crianças, o que dizer das crianças? As crianças são uma bênção. Um abraço aí para as queridas crianças que nos assistem, que são também tão importantes na igreja, tem um papel lindo, né? Na oração. Temos um circo de oração infantil todos os sábados. Temos o trabalho, né, do louvor. O circo de oração também não só ora as crianças, mas cantam, né? Coral infantil. Temos participação das crianças nos cultos, que cantam, que pregam. É uma bênção, né? Recentemente, né, eu estive em um culto e vieram 2 criancinhas, 2 meninas. Dizer, coordenador, a gente pode cantar um hino? E o horário já estava até na hora da pregação, mas elas me pediram com tanto amor, com tanto carinho, que não dá nem para dizer não, né? O pregador perdeu aí, né? Não perdeu, né? Mas a gente tirou 5 minutos da mensagem e elas cantaram, e depois, claro, né? Ele compensou, passando um pouquinho mais ali, honrando as nossas crianças, porque são uma bênção. E Jesus ouve a oração de crianças. Sabia que criança ora e Jesus cura? De crianças que evangelizam os pais, eu conheço. Ô glória, olha aí para as crianças, homenagem. Deus abençoe as crianças. Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos. Vamos orar agora. Vamos clamar. É o momento da oração. É o momento da intercessão. Acredite. O poder não está em quem ora. O poder está naquele que ouve a nossa oração. Você crê que Ele é poderoso para responder? Você crê que a tua oração chega lá em cima? Então feche os seus olhos. Ore comigo agora. Amado Deus, Pai querido, papaizinho, Abba, Pai, como diz a tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por este dia. Te agradeço, Senhor, por esta programação, pela tua palavra.
pelos momentos, Senhor, de adoração aqui através do louvor do teu servo, por tudo, Senhor. Mas agora eu quero orar, interceder, Senhor, por famílias que estão sofrendo, que estão padecendo, Senhor, angústias, momentos difíceis. Oh meu Deus, eu quero te pedir agora consolo para aqueles que choram, aqueles que sofrem, abrace, conforte. Aqueles que perderam familiares, entes queridos, traga o consolo. Aqueles que estão sofrendo agora, Senhor, com a enfermidade, Tu és a cura, Tu és o Deus de milagres. Chegue, Senhor, com providência de cura sobre esta pessoa, sobre esta irmã, este irmão que precisa de um milagre. Abre as portas para aquele que está desempregado. Abençoa a nossa nação, abençoa as autoridades desse país. Abençoa a Tua igreja, o nosso pastor Ailton, os obreiros que lhe auxiliam. Abençoa a Rede Brasil. Continua, Senhor, abençoando cada um de nós. Nos dê uma noite de bênçãos, de paz. Ó Deus, um sono reparador. Ó Deus, abençoa aqueles que estão trabalhando durante toda essa noite. Livra do mal, protege. Eu suplico as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Ô glória, é só agradecer. Não tem nada a reclamar. Reclamar de quê? Aleluia. Se todas as bênçãos espirituais têm nos alcançado, Paulo diz na sua carta, né? Que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. O nosso Deus é digno de honra, de glória, de gratidão, de exaltação. Nossa gratidão ao nosso pastor Ailton José Alves. Pastor, muito obrigado. Está aqui participando mais uma vez do programa Deus Fala ao Coração, que já são mais de 5 anos, desde 2020, março de 2020, né? Vários programas, vários momentos, e só agradecer. São momentos espirituais também que marcam a nossa vida, né? A gente chega aqui, às vezes até sem saber o que vai pregar, e de repente o Senhor ministra, abre a nossa mente, fala conosco, do jeito que ministra para você a palavra. Deus também ministra no meu coração a palavra. Pode ter certeza que eu estou saindo daqui hoje renovado pela palavra que Deus tem falado comigo. Amém? Deus abençoe a querida equipe aqui da Rede Brasil, a produção do programa Deus Fala ao Coração. Deus abençoe a sua vida, querido irmão, que nos assistiu até agora, nos escutou pela rádio, divulgou a programação. A nossa gratidão também ao servo de Deus, cantor Vladimir Silva. Deus te abençoe, servo de Deus. Muito obrigado, né, pela sua participação aqui, estar conosco. Deus abençoe aos nossos irmãos radiovintes que escutaram aí a programação, né? Muitos estão até trabalhando e ligados aí na programação. Deus abençoe você, internauta, que está nos assistindo pelo YouTube. A você, nobre irmão telespectador que assiste aí pelo canal 14, pelas repetidoras de TV, que as bênçãos de Deus continue te abençoando. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Queria agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui nesse culto abençoado, anunciando a palavra de Deus, porque o Senhor ele tem mostrado que esse programa ele tem mudado muitas vidas. Eu já estou agradecendo ao Senhor e aos amigos que estão escutando a palavra nesta noite, esse culto maravilhoso. Deus, Ele continua sendo a pessoa mais importante em nossas vidas. Eu acredito que os hinos foram cantados aqui e a palavra que foi dita já tocou em vossos corações. O Senhor é aquele que muda qualquer situação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava,
não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo, mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, a minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, meu Jesus. Amigo fiel, que amor incomparável. Te amo, cada dia que eu vivo, mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. E agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, a minha voz semeará a tua palavra, pra mostrar como eu te amo,